recebimento de investimento estrangeiro direto. Então, de fato, a gente virou um player de significativa importância no cenário internacional como destino dos investimentos estrangeiros no mundo, né? Uma outra característica do período que a gente viveu, e isso é importante aqui destacar, é que houve uma grande diversificação dos nossos parceiros comerciais. Isso é importante, né? Claramente, isso foi uma política deliberada do governo brasileiro de reduzir a dependência do nosso comércio com os Estados Unidos. Fundamentalmente é isso. Nós reduzimos o peso dos Estados Unidos na composição do nosso comércio. Se vocês olharem aqui em 1990, que é a primeira coluna, a China representava 1,2% do que nós exportávamos. 1,2%. Passou, em 2012, a 17% do que a gente exporta. É a grande novidade. Mas, do outro lado, se vocês olharem os Estados Unidos, que representava 29% do que nós exportávamos, né, quase 30% do que a gente exportava para os Estados Unidos, caiu para 11,2%. Na União Europeia, de 33% para 20%. O Mercosul também aumentou, né, chegou a 17% em 98, 9,4%. Em 90 era 4,2%. Mas, de qualquer maneira, você tem, em linhas gerais, o que é importante destacar é o crescimento da China como parceiro comercial, não é? E hoje ela já de longe é o maior parceiro comercial brasileiro, né? Passou os Estados Unidos de longe, e mesmo olhando a União Europeia somada, não é? Ela está muito próxima de toda a União Europeia somada, certo? Então, há um claro movimento de diversificação. Então, se vocês olharem, 17%, 11% e 20%, na verdade, você tem uma diversificação do destino daquilo que a gente vende no mundo muito acentuado no período 2003, 2000 e até o momento atual. Isso é importante porque, por exemplo, quando bateu a crise em 2008 nos Estados Unidos, se nós tivéssemos uma participação tão grande como no passado, por exemplo, uma dependência tão forte da economia americana para os nossos produtos, para as nossas exportações, provavelmente o tranco da crise em 2008 seria muito maior. Não é isso? É isso que eu estou dizendo. Então, a diversificação ajudou, inclusive, a você não afundar junto com a economia americana naquele momento, né? Olha a evolução das reservas internacionais. Aqui, 2002, nós tínhamos aqui em torno de 37 bilhões de dólares em reserva, sendo que dos 37 bilhões, 20 bilhões era do Fundo Monetário Internacional. Essa era a situação. Olha a evolução. Se fecha 2012 com 378 bilhões de dólares em reserva, hoje está ali em torno de 380, 390 bilhões de dólares em reserva. Isso é uma coisa, no fundo, é uma grande novidade histórica no Brasil ter um volume de reservas desse. Nem durante o período de industrialização, nunca a gente teve tanta reserva como teve agora, né? E exatamente aqui tem um quadro sobre indicadores de vulnerabilidade externa. Aquilo que eu estou dizendo é uma situação que, na verdade, reduziu sobremaneira a nossa vulnerabilidade externa à crise, às crises, né? Então, pegando a crise de 74, o impacto do primeiro choque do petróleo, a crise da dívida externa, a moratória da dívida externa em 87, 1998, quando quebra o real, né, o país vai para o colapso. A crise financeira em 2008, a situação, digamos, em 2012. Se vocês olharem aqui, ó, em azul, dívida externa, em vermelho, reservas internacionais, e em amarelo, em laranja, o saldo em transações correntes. Se vocês olharem, a gente tem saldo em transações correntes negativo em todos os momentos, certo? Em 74, em 82, mais. Em 98 também se tinha um saldo em transações correntes muito baixo, muito alto, perdão. De qualquer que vai melhorando, você tem um saldo em transações correntes ali de menos 2,3% do PIB, mas tem uma dívida externa total, inclusive abaixo das reservas internacionais. Você tem mais reservas do que dívida, não é isso? Então, de fato, se você olhar,
do ponto de vista de indicadores de vulnerabilidade, o Brasil, por exemplo, sujeito a um ataque especulativo contra o real, tudo isso realmente é uma situação muito diferente do que você tinha. Dificilmente, evidentemente, isso... a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Porque a Rússia tem mais reservas que o Brasil e acabou de levar um ataque especulativo, né, contra sua moeda. E o governo russo enfrenta dificuldades nesse momento para fazer a gestão da política econômica. Mas, de qualquer maneira, também numa situação bastante... uma situação distinta da brasileira. Mas, de qualquer maneira, é uma situação internacional que, seguramente, se você olha os dados hoje, qualquer país com déficit em transações correntes, países como o Brasil, com déficit em transações correntes de 90 bilhões de dólares, como nós temos agora, levariam um ataque especulativo. Certo? Mas nós não levamos ainda, e não está muito no horizonte, porque você tem reservas bastante robustas, né? Então, aqui, outro dia eu fui mostrar esses dois gráficos aqui, que a pintura é um pouco feia, né? Mas, na verdade, é a taxa de câmbio, a evolução da taxa de câmbio. O que esse gráfico mostra? Na verdade, aqui pega de 2005 a 2011, daqui 2010 a 2012, comparando Brasil, Estados Unidos, China, zona do euro, né? No fundo, em síntese aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Há um padrão de política econômica, desde o Plano Real, que seguiu pelo governo Lula e, de alguma maneira, foi tentado enfrentar no governo Dilma, mas de forma mais consciente, que é o seguinte: todas as chances que nós tivemos de valorizar a taxa de câmbio, nós valorizamos. Não perdemos nenhuma chance. O que isso significa? Permanentemente você usou o câmbio como um mecanismo de combate à inflação, em todos os governos. Que é o seguinte, vamos concretamente falando, é o seguinte: você deixa o real ficar forte, vai barateando produtos importados, vai internalizando importados e usa o câmbio, na realidade, como um mecanismo de combate à inflação. Isso tem um efeito, por um lado, que é um efeito importante, que de fato ajuda a segurar a inflação. Agora, do outro, você vai assumindo uma posição na taxa de câmbio que é uma posição extremamente desfavorável a toda a produção nacional. Não é isso? A estrutura produtiva nacional, e mais do que isso, assumindo um câmbio valorizado, significa também assumir certamente maiores, ou uma situação nas contas externas muito pior. Então, se você olha hoje, e eu estou dizendo que, inclusive, a gente fala, no Brasil tem o partido do câmbio valorizado, né? Que não é nem PSDB, nem PT, nada, tem um partido do câmbio valorizado, né? O partido do câmbio valorizado, porque, sob governos diferentes, nós não perdemos nenhuma chance. Sempre quando nós tivemos liquidez no mercado internacional, nós deixamos o real ficar forte. Isso, em outros momentos, foi chamado de populismo cambial, porque, de fato, dá uma sensação muito boa de que você é capaz de consumir tudo o que está sendo produzido no mundo de forma desembaraçada, não é isso? Formidável. Vou comprar CDs de jazz formidáveis, vinhos maravilhosos, uísques, né? Carros. Você vai internalizando tudo isso. Dá uma sensação do ponto de vista, no fundo, da lógica do consumidor, do ponto de vista do consumidor, é um tipo de política extremamente agradável. Só que antes de você ser consumidor, você tem que ter emprego, né? E o emprego depende de um arranjo de política econômica que, nesse caso, né, então, é extremamente problemático. Outro dia, eu não sei, o professor Beluso estava num programa desse de TV, na Rede Bandeirantes, em algum deles, e aí alguém falou: mas, professor Beluso, o senhor insiste muito nesse ponto do câmbio. Ele falou: claro que eu insisto, o câmbio, o juro,
e política fiscal, o tripé da política econômica, é evidente, o câmbio fora do lugar, o juro fora do lugar, no fundo, não tem destino, certo? E você não passa impune ficar tanto tempo com o câmbio valorizado. Prestem atenção, você deixa o câmbio valorizado num cenário de intensificação da concorrência internacional. Os chineses estão fazendo qualquer negócio para vender em qualquer lugar. E você oferece um câmbio valorizado para eles entrarem. Certo? Você está entregando o mercado nacional inteiro. E eu estou dizendo, isso é suprapartidário. Não é isso? Evidentemente, e inclusive aí pelas virtudes. Há uma clara tentativa da presidente Dilma no primeiro mandato. O que ela foi fazendo? Ela foi reduzindo a taxa de juros, vocês lembram? A Selic chegou a 7,5%, e ela deixou, de alguma maneira, o câmbio escorregar e subir. Não é isso? Ele está ali hoje em 2,60 e tal. Isso, o Banco Central teria a condição de manter a 2,10, 2,20, poderia ter mantido, mas é aí o proposital, você deixa correr, certo? Que é, no fundo, tentar colocar no lugar juro e câmbio. Não é isso? A reação é violentíssima contra isso. E vocês assistiram, nos últimos meses do ano passado e desde 2013, na verdade, um combate diário a qualquer iniciativa nesse sentido. Não é? Associada ao desgoverno, associada a qualquer coisa assim, no fundo, o que ela está, de alguma maneira, uma tentativa do governo e um recuo do governo. O governo recua nesse sentido. O câmbio permanece ali em 2,60 e tal, mas evidentemente você tem uma política monetária que já o juro subiu e tal, e na verdade você recuou na estratégia de tentar sair dessa armadilha de juro alto, câmbio valorizado. Não é isso? Isso depois a gente fala, eu falo mais ao final. De qualquer maneira, o que eu chamo a atenção de vocês é que nós permanecemos de alguma maneira, com o câmbio fora do lugar. A despeito da queda da taxa de juros, o câmbio permanentemente fora do lugar. Recentemente eu vi a Volkswagen há uma discussão de trazer uma planta do México para o Brasil. E qual é a ideia? Falou, olha, se você fica ali com o câmbio a 2,60, 2,70, eu consigo exportar carros. Ao invés de produzir carro no México para exportar para o mundo, inclusive para o Brasil, com o câmbio a 2,60, 2,70, a Volkswagen, por exemplo, já fala que dá para produzir no Brasil. Então, transferir a planta mexicana para cá e transformar o Brasil numa plataforma de exportação. É só um exemplo pequeno de como o câmbio fora do lugar, ou o câmbio valorizado, pode ser danoso ou não para a economia brasileira. O professor João Manuel que brinca, né? O nosso velho professor lá no Instituto, ele fala assim, para entender, para explicar para os alunos, a forma mais fácil é a seguinte: os chineses que são imbecis mantêm o yuan bem desvalorizado, e nós que somos espertos mantemos o real bem valorizado. É assim que você explica para o aluno. Os chineses são imbecis, eles deixam o yuan bem desvalorizado. Nós que somos espertos deixamos o real bem valorizado, bem forte, para ir para Miami, para comprar, fazer enxoval, certo? Aí fica bom. É assim que explica para os alunos. Senão as pessoas têm dificuldade em entender o que significa câmbio valorizado numa economia periférica. Certo? É isso, assim que explica. Senão fica aquela coisa, parece um problema, olha, o câmbio é mais para cá. Não, 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 não. Explica assim, é melhor. Os alunos entendem mais rapidamente o que você está querendo dizer. Então, se vocês olharem aqui, eu peguei a trajetória, chegando ali, inclusive para mostrar a vocês a tentativa do governo brasileiro, e devo dizer, tentativa do governo brasileiro, particularmente do governo da presidente Dilma, particularmente do governo da presidente Dilma, porque, em larga medida, a trajetória da política monetária no governo Lula, principalmente no primeiro mandato do presidente Lula, na realidade, é uma trajetória da taxa de juros muito parecida com a política do governo Fernando Henrique. O primeiro mandato do Lula, aliás, é muito parecido à política econômica. Os nossos amigos, os colegas... É um problema, né? Você quer defender o governo, mas você tem que olhar para os fatos, porque senão a defesa, inclusive, fica
é uma política muito parecida, o que foi armado ali pelo ministro Palocci e pelo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que, se vocês lembrarem bem, continuava subindo a taxa de juros às vésperas da crise americana e da quebra do Lehman Brothers, colocando o país numa situação extremamente difícil. Rapidamente, quando estoura a crise em setembro de 2008, o governo brasileiro tem que rapidamente reduzir as taxas de juros e botar os bancos públicos abrindo a estrutura de crédito para evitar um colapso do sistema de crédito no Brasil. E evitou. Não é? Mas, de qualquer maneira, o que a gente viu é um esforço é uma coisa mais consciente, um esforço mais consciente no governo da presidente Dilma de reduzir de fato as taxas de juros de forma mais consistente, e ela chega ao patamar mínimo ali, né, de 7,5, chegou, né, 7,25, 7,5, com uma taxa de juro. Vejam, qual é a ideia aqui? Para a gente ficar, já para ir adiantando o assunto, qual é a ideia? Inclusive, dados os desafios atuais. Você vai abaixando a taxa de juros de um lado e, no fundo, reduzindo a rentabilidade dos rendimentos financeiros, não é isso? Particularmente sobre a dívida pública. No fundo, você está tentando fazer o seguinte, que é o que o gráfico está mostrando, a taxa de juro real, que é a diferença entre a nominal e a inflação, a taxa real de juro chegou a 1,8, que no cenário internacional é alta ainda, 1,8 não é baixa. Qual é a taxa de juros nos Estados Unidos real hoje? 0,25? Pegar no Japão, a taxa real é muito baixa. Então, quando você bota a taxa de juros a 7,5, você colocou a diferencial da taxa nominal, da Selic, taxa básica, com a inflação, você tem uma taxa de juros real de 1,8. Tá bom. Então, evidentemente, você está espremendo a taxa real, ou seja, a rentabilidade daqueles que vivem de renda, e cujo espectro fundamental para viver de renda é a dívida pública. Certo? É isso que é o ponto. Qual é a ideia? Então, você, de um lado, espreme a rentabilidade financeira, e do outro, e esse foi o desafio que, e eu insisto nisso, em larga medida a presidente Dilma tentou fazer. Eu estou insistindo nisso, não é um problema de defesa da presidente Dilma, eu estou dizendo, inclusive para vocês entenderem por que ela foi tão atacada. Isso é importante. Porque não é um problema do ataque a ela, é um problema do ataque e da defesa de certos interesses que governam o país há 30 anos, pelo menos. Desde a crise da dívida. E desde o processo de redemocratização do Brasil. Certo? São interesses poderosos que atuam nesse sentido. Você abaixa a taxa de juros e, no fundo, o que você faz? Você está dizendo, olha, aqui a rentabilidade está espremida, o que eu tenho a oferecer? Eu tenho a oferecer todas as possibilidades de investimento articulados pelo planejamento público, principalmente em torno da infraestrutura do Brasil. Esse é o arranjo. Resumidamente, esse é o arranjo. É tirar o cara da dívida pública para ele colocar o seu dinheiro fazendo portos, aeroportos, estradas, ferrovias, tudo que a gente precisa. Reconhecendo que o setor público sozinho não é capaz de fazer. Que é um reconhecimento. Certo? Não vai dar. O atual presidente do BNDES, o professor Luciano Coutinho, em entrevista falando, de fato, por exemplo, o BNDES sozinho não é capaz de sustentar todas as necessidades de financiamento de uma economia como essa. É evidente. Você quer fazer porto, aeroporto e tal, porque aqui não é um problema principista, tem que ser tudo Estado, tem que ser tudo estatal, essa coisa toda, não precisa. Certo? Agora, evidentemente, você precisa de um arranjo, tanto do ponto de vista da política econômica, como do ponto de vista do planejamento público, para tentar, de alguma maneira, empurrar o setor privado a investir. Não é isso? Esse é o ponto. Então, nesse sentido, você vai reduzindo a taxa de juros e tentando, de alguma maneira, criar condições para que isso acontecesse. Um ponto fundamental, ou seja, o juro baixo, ele não garante que os investimentos irão acontecer. Agora, o juro alto garante que não vai acontecer. Certo? Porque num cenário desse, é o seguinte, se oferece uma rentabilidade com uma taxa de juros elevada de um lado, para que o cara vai fazer um porto?
Qual é o sentido disso? Para que ele vai fazer uma estrada? Ele faz duas contas, ele fala assim, eu só ponho o meu dinheiro numa estrada se eu for imbecil. E ele não põe. Certo? Então, você olha, claramente, nesse sentido, há uma tentativa de desarticulação de um arranjo rentista em cima das finanças públicas. Claramente isso. Então, de um lado, espreme a rentabilidade, né, sobre a dívida pública, e do outro abre grandes possibilidades de investimento no setor produtivo nacional, com foco fundamental numa área de estrangulamento, que é a área de infraestrutura. A reação, do outro lado, você está reduzindo a taxa de juros, o que você está fazendo sobre a conta financeira sobre a dívida pública? Porque isso é um outro lado do problema. Ao reduzir a taxa de juros, você está liberando espaço do gasto público antes vinculado às despesas financeiras. Você está reduzindo a taxa de juros sobre a sua dívida. Certo? Você abre um espaço fiscal aqui, importante. Então, você está tentando desarticular tudo ao mesmo tempo. Eu estou dizendo isso para vocês porque, em larga medida, esse foi o embate do primeiro mandato da presidente Dilma. É isso. E digo mais a vocês, com toda... Foram, aí vamos usar uma briga, digamos assim, que em momento algum, de frente, o presidente Lula assumiu. E ela assumiu. Inclusive pela impossibilidade de não assumir. Por quê? Foi possível retomar o crescimento lá atrás sem enfrentar essas questões estruturais que eu estou falando aqui. Não é problema de condenar um ou de defender o outro. Eu estou dizendo, foi possível, nos 2 mandatos do presidente Lula, retomar o crescimento, fazer o país crescer, melhorar as condições de vida da população, como de fato tudo isso aconteceu, sem tocar em nenhuma das questões estruturais em jogo. O presidente Lula tinha razão, falou, os banqueiros nunca ganharam tanto como no meu governo. É verdade. O povo também melhorou de vida. É verdade. A dívida pública tem o Bolsa Família, a dívida pública é o Bolsa Banqueiro. É assim que tem. É isso mesmo. A taxa de juros é o Bolsa Banqueiro. Quando terminado o mandato, o segundo mandato do presidente Lula, nós escrevemos um artigo dizendo o seguinte: o desafio da nova presidente é enfrentar as questões estruturais que até agora não foram enfrentadas e que, a despeito de não terem sido enfrentadas, foi possível a gente crescer. Se não conseguir enfrentar, as dificuldades serão gigantescas. Isso para nós estava um pouco claro, e em algum momento até eu vim aqui em uma outra situação dizendo isso, porque se vocês olharem mesmo a saída da crise em 2008, como é que a gente sai da crise em 2008? Se vocês lembrarem, a economia brasileira vinha crescendo ali 6% ao ano, 6,5% ao ano. Quando dá a crise nos Estados Unidos, há uma retração brutal do crédito. A economia que vinha crescendo 6% ao ano vai a 6% negativo. Ela afunda. E o governo brasileiro consegue reverter isso rapidamente. Fundamentalmente, o que ele faz? Ele preserva, e aí pesa muito, e para nós isso foi fundamental, toda a estrutura pública de crédito que existe. Eu estou dizendo o tripé BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Isso é uma decisão política. No momento onde todos os agentes financeiros estão travando o sistema de crédito, há uma decisão política dos bancos públicos manterem, na verdade, todas as linhas de crédito e ampliá-las. Não é isso? O BNDES fez isso, a Caixa Econômica Federal fez isso, o Banco do Brasil, num primeiro momento, o presidente do Banco do Brasil resistiu, dizendo o seguinte, no fundo, qual é a lógica? O Banco do Brasil vai seguir a lógica que o sistema bancário brasileiro está seguindo. Certo? Bom, mas para isso ele não precisa ser banco público. Pode ser banco privado. Não, todo o sistema está cortando o crédito, o Banco do Brasil também vai cortar. E se vocês, não sei se todos lembram, isso é uma decisão de Estado. O presidente do Banco do Brasil foi demitido.
Não é isso? É para manter as linhas de crédito. Não vou manter porque eu faço a gestão do banco, o banco tem autonomia para manter. Bom, mas é o seguinte, quem manda no Banco do Brasil é o presidente da República. Muito simples, certo? E o presidente da República está mandando abrir e soltar o crédito. Bom, mas não vou fazer, então substitui o presidente do Banco do Brasil. Na época foi uma avalanche de críticas dizendo uma politização do Banco do Brasil, um comando de fora do Banco do Brasil, mas é isso, quem tem voto é o presidente da República, o presidente do Banco do Brasil não tem voto, não tem mandato popular, não cabe a ele decidir nesse sentido qual é a estratégia de defesa ou a estratégia de política econômica. Está claro? Então, isso evidentemente é uma visão, eu estou falando para vocês isso, e vocês podem imaginar como isso que eu estou dizendo é extremamente problemático no, digamos, entre o mainstream, enfim, os economistas mais ligados a outras correntes de pensamento. Mas eu estou dizendo, na verdade, foi uma reação pronta do governo brasileiro de manter o crédito, usar os bancos públicos como um mecanismo anticíclico, na verdade, de recuperação da economia. Rapidamente, quando os bancos públicos sinalizaram que não iriam cortar as linhas de crédito, os bancos privados vieram e acompanharam. Inclusive porque, se eles não acompanham, eles perdem espaço no mercado, como de fato perderam. Os bancos públicos avançaram na estrutura de crédito, na concorrência com os bancos privados. E ainda a ordem direta da Presidência da República fala o seguinte, e já no começo do governo Dilma, se vocês lembrarem, os bancos públicos recebem ordens para baixar as taxas de juros aos consumidores, não é isso? Há uma gritaria muito grande, fala, não, mas aí você está politicamente baixando a taxa de juros. Politicamente não, é a Caixa Econômica baixando a taxa de juros para ganhar mercado dos outros bancos. Qual é o problema? Não é concorrência? É concorrência, não é? Cada cliente pode ir para o banco que achar melhor. E o banco público está fazendo uma política para ganhar mercado. Não é isso? Não, mas isso vai prejudicar o banco público. Olha o lucro da Caixa Econômica, olha o lucro do Banco do Brasil, olha a rentabilidade do BNDES. Há algum comprometimento dos bancos públicos ao fazer uma política assim? Nenhum. Ao contrário, o lucro da Caixa Econômica aumentou naquele período. Então, eu estou dizendo o seguinte, havia alguns desafios a serem enfrentados. Na saída da crise, nós conseguimos, de alguma maneira, sair da crise rápido, porque se vocês olharem a economia brasileira cai, né, para -6, de um trimestre para o outro, vai de 6 para -6 e tal, fecha 2009 com crescimento de 0,6. 2010 a gente cresce 7,5. A economia volta rapidamente. Mas volta em que condições? Ainda não enfrentando os problemas estruturais. Particularmente os investimentos de longo prazo em infraestrutura, que isso é central. E eu vou, daqui a pouco, insistir nisso. Volta, na verdade, produzindo, puxada por um ciclo de consumo de bens duráveis. Casa, carro, eletrodoméstico, claramente vem puxado por um ciclo de consumo com expansão do emprego, da renda e do crédito. Você junta as três coisas, emprego, renda e crédito, mais a política social, que também é distributiva, aumento do salário mínimo, que segura, certo? E cria, na verdade, uma recuperação fundada num ciclo de consumo. Mas, evidentemente, pelo menos para nós e para a matriz de pensamento que nós somos formados, evidentemente a recuperação por um ciclo de consumo cumpre um papel, mas é um ciclo de fôlego curto. Você tem um conjunto de componentes aqui que são componentes, inclusive, dinamicamente cíclicos. O que eu quero dizer com vocês a isso? É o seguinte, o sujeito já trocou o carro esse ano. O sujeito já trocou a geladeira, já trocou o fogão, já trocou tal, já fez isso. Ele não vai fazer na mesma intensidade no momento seguinte. Você tem uma tendência, na verdade, de redução do dinamismo dada essa estratégia. Você pode até insistir, mas a economia não vai. Se vocês olharem o que aconteceu, então,
nesse sentido, a gente insistia, falou, olha, tentar sustentar o ritmo de crescimento mantendo a expansão do ciclo de consumo não parece a estratégia mais adequada, porque isso, na verdade, tem fôlego curto. Isso não é nenhuma novidade. Se vocês pegarem no regime militar, pega o milagre econômico brasileiro. Quem fez as disciplinas aqui de economia brasileira com a gente, o que foi? O milagre, na verdade, você puxa o crescimento, em larga medida, pela expansão do consumo de bens duráveis. Quando chega em 73, 74, você tem gargalos de todo lado, certo? E aquela estrutura já não é capaz de puxar. Foi quando o Geisel fez o segundo PND, tentando, na verdade, reordenar a matriz de crescimento da economia brasileira e tentando relançar a economia brasileira sob novas bases. Não é isso? O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento foi feito assim. É um diagnóstico de que o ciclo do milagre havia se esgotado. Não vai. Então vamos tentar relançar de outra maneira, puxado pelos investimentos. E no caso do Geisel, claramente, o segundo PND é o Carlos Lessa que fala, né, um plano megalomaníaco de grandes investimentos e tal, e que por ali passou grandes obras que até hoje, uma parte das obras feitas ali, a luz está acesa por causa do segundo PND. Né? Mas, então, você olha ali a saída da crise, você criar esse ciclo de consumo foi extremamente importante para evitar que a economia ficasse patinando na recessão. Mas isso não significa que você enfrentou os problemas estruturais. Por isso que eu disse, o que acontece? Já em 2011, 2012, vai ficando claro que tem um fôlego curto e, ao mesmo tempo, a necessidade de você criar novas condições para sustentar o crescimento. Né? Agora, aí os problemas são mais, digamos, profundos. Você vai ter que mexer no câmbio, no juro, na questão fiscal. E, junto com tudo isso, articular os grandes projetos e planejar o que vai ser. Por quê? Relançar a economia, digamos, sob uma base mais fundada sobre os investimentos, que exigem planejamento de longo prazo, é de uma complexidade muito superior do que você criar um ciclo de consumo. Não é isso? Complexidade em várias dimensões. Então, eu estou dizendo a vocês, ela tenta, então, baixa o juro, desvaloriza o câmbio. Ela vai fazer isso. Baixa o juro, desvaloriza o câmbio. Tenta fazer uma gestão fiscal menos presa, na realidade, à obsessão da obtenção de superávit primário. O superávit primário, ele fica permanentemente, o superávit primário fica, mas, na verdade, tentando liberar a capacidade de investimento do Estado. Ela vai tentando fazer tudo isso. Final de 2012, eu não quero entrar numa análise tão conjuntural, mas só para vocês terem um pouco a dimensão do movimento. Você tem, na realidade, todo esse lado da política econômica sendo preparada e um outro lado, que é exatamente a execução dos grandes projetos para trazer, na realidade, e o setor privado, naquele momento, espremido na dívida pública, declarava-se apto, né? Nós vamos. Do outro lado, você tem um conjunto de dificuldades no interior do aparelho do Estado, que também vieram à tona, que é fazer andar os grandes projetos. O que eu estou querendo dizer a vocês? De um lado, você faz uma política econômica, tenta fazer a política econômica mais favorável a relançar a economia, não é? Mas, por outro, você enfrenta grandes dificuldades, entre as quais dificuldades de um Estado que ficou 30 anos paralisado, dificuldades. Então, vamos pensar o seguinte, separa o país 20 anos, 30 anos, certo? Sem grandes obras, Você tenta fazer uma coisa dessa, por exemplo, ferrovia. Qual o staff de planejamento de construção ferroviária no Brasil? É uma dificuldade. Onde estão os engenheiros? Onde estão, na verdade, aquele know-how que é necessário para as grandes áreas, portos, aeroportos, tá certo? Eu estou dizendo o seguinte, você tem que partir de um patamar muito baixo, inclusive de planejamento, de organização, de dinamização dos setores, que são setores complexos,
para fazer as grandes obras de infraestrutura. Estou falando, esse é um problema. Você pode vencer? Pode, mas é um problema. Toda a legislação montada, principalmente nos anos 90, que... E eu aqui tem que tomar cuidado, estou falando com uma plateia, né, mas é um cuidado necessário a qualquer plateia, para vocês, mas uma legislação toda preparada para que o gasto público não funcione. Eu estou querendo dizer o seguinte: você vai tentar fazer a licitação para qualquer coisa, você cria um tal emaranhado e uma tal complexidade para que isso aconteça, que a articulação, principalmente em grandes projetos, se torne absolutamente inexequível. Não funciona. Você chega ao paroxismo do sujeito paralisar a obra antes dela começar. Não teve roubalheira, mas vai ter. Certo? Um poder de polícia a certas estruturas de Estado que não compete isso. Isso foi sendo todo montado antes. Certo? Você chega ao paroxismo, nós assistimos isso em São Paulo. A ampliação do aeroporto de Guarulhos foi paralisada por um laudo de um professor de geografia de Guarulhos, que tinham 2 minas na cabeceira de uma pista. Paralisou a obra. Você acha que o país pode funcionar assim? Nada contra o professor de geografia de Guarulhos. Mas não pode haver uma decisão judicial paralisando uma obra desse porte, dessa importância para o país, sobre bases tão frágeis. Paralisou mesmo, ficou 30 dias paralisada a obra. Não pode acontecer um negócio desse. Vejam, não estou defendendo que, evidentemente, isso seja algo discricionário do Poder Executivo fazer esse tipo de ação, mas eu estou dizendo o seguinte: você tem toda uma infraestrutura no interior do aparelho de Estado que, na realidade, inviabiliza, no fundo, a execução, no tempo necessário, da articulação dessas grandes iniciativas com as necessidades do país. Isso é uma dificuldade concreta. Então, de um lado, você tenta uma estratégia da política econômica para abrir espaço para fazer avançar o planejamento e as grandes obras necessárias. Do outro, você tem todo um aparelho de Estado que foi desmontado ao longo de 30 anos, com uma infraestrutura, digamos, jurídica, burocrática, que é montada para não funcionar. Eu digo a vocês, eu tenho vários amigos no governo, e daqueles que a gente fala assim, olha, foi para o governo, voltou no mesmo lugar que estava. Estou dizendo o seguinte: o sujeito não foi para lá, não roubou nada. Nenhum dos meus amigos saiu do governo sem um processo. Você acha que o governo pode funcionar assim? Não. Processo assim, o sujeito tem que se defender, senão vai preso. Porque assinou um documento, não sei o quê, pagou. Ninguém quer assinar nada. Assume um cargo público e tenta, de alguma maneira, atuar nesse sentido. Está montado para não funcionar. Então, eu estou dizendo isso porque é parte também, e eu já emendei uma coisa na outra, dos desafios recentes de você destravar e relançar a economia. Tem um Estado, tem uma capacidade, um Estado em uma articulação que passa, de um lado, pela política econômica, mas, na verdade, do outro lado, de um padrão de organização das relações entre Estado e mercado que viabilize isso. São questões estruturais muito mais profundas, é isso que eu estou dizendo, que foi possível, entre 2003 e 2011, a gente crescer sem enfrentar. O problema é que agora ou enfrenta ou o país fica paralisado. Não é isso? E nesse caso, e aí eu vou concluindo a fala, nesse caso, para mim é muito evidente que houve um descompasso, no fundo, entre